Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Meio que a nossa é a primária, assim? É a dimensão mais baixa que existe? Aqui no planeta, sim. Fisicamente, sim. Nós somos os piores. Na verdade, não é que somos. Nós estamos num lugar pior, na verdade, né? Nós estamos aqui, nós não somos daqui, né? Então, mas existe um fundamento. Estar aqui é importante porque você tem a sensação de recomeço. Por exemplo, imagine quantas coisas você fez na vida ou aconteceu que às vezes a gente não queria lembrar. Às vezes na nossa vida nem tanto, mas tem gente que está passando situação que talvez fosse melhor não lembrar, um parente, uma situação, ou não se dá bem. Isso é uma sacanagem, de certa forma, você parar para pensar. Eu não me dou bem com você, eu até mato o cara. Aí a natureza é tão inteligente que coloca as duas pessoas sem lembrar, um vira pai e outro vira filho. Perto. Então, vocês são obrigados a estarem juntos até certo ponto, sem a rememoração direta, mas cria um amor por um laço incrível. Assim, mesmo com algumas divergências, vocês se apegam. Então, é uma coisa muito inteligente. Quando você vê se você vê de forma superficial, parece injusto. Mas quando você aumenta essa visão de tempo, é incrível. É incrível. Mas aí até, por exemplo, eu já ouvi falar que os animais, eles são espíritos inferiores, teoricamente, que a gente. Eles estão consciencialmente no nível abaixo. Assim, não que sejam menores, mas estão em aprendizado e são linhas paralelas de evolução, né? Mas aí a gente tem algum lugar onde essas almas, esses espíritos ficam e a gente influencia neles ou não? Eles, assim como a gente, é uma troca, né? Apesar dos animais estarem, de certo ponto, consciencialmente inferiores, eles estão num nível de sentimento que às vezes ensina muito pra gente. Um cachorrinho, um gatinho. E eles têm um nível diferente também onde eles ficam. Existe toda uma quantidade de espíritos inclusive a vida no plano astral é muito superior aqui. Existem muitas espécies que não tem aqui. Lá é incrível isso. E você encontra bichinhos e tudo mais que estão lá. Eles ficam num nível inferior, é diferente do ser humano. Quando eles encarnam, tem seres, são chamados elementais e tal, que cuidam da evolução dos bichinhos, dos cachorros, dos gatinhos, de todos eles. E eles estão no processo constante de aprendizado, eles não param. Mesmo que aparentemente sofram perto do ser humano, como acontece, eles estão em evolução. A presença do ser humano de forma intelectual ajuda muito os animais, ainda que muitos sofram, e às vezes tem uma coisa chamada alma grupal, que é uma diferença em relação ao homem. Um mesmo animal, às vezes, encarna em vários corpinhos. Isso é mais no campo da teoria, porque a gente não consegue ainda ter essa formação tão clara, mas são muitos pesquisadores e tal, e com isso eles conseguem, mesmo que tenham uma mortalidade alta, não deixar de continuar aprendendo, como se tivesse uma divisão no processo. Agora, por exemplo, se a gente pegar lendas, tipo vampiros, dragões, sereias, orcs, fadas, trolls, todas essas coisas se tornaram histórias porque em algum momento esse autor teve contato... De alguma forma, sim. É uma inspiração. E zumbis. Por que a gente gosta tanto de filme de zumbi, velho? Eles existem... O astral tem regiões onde são tão inconscientes quanto o ser humano chega... Pense num lugar que é tóxico, que você vai ficando e você vai diminuindo a consciência, vai enlouquecendo. E se você entrasse numa cadeia agora, por exemplo, você forçadamente ia ter que escolher uma facção para participar. Fosse preso, sob risco de passar problema. No astral é parecido. Eles enlouquecem, ficam muito tempo lá, morando nesses lugares, ou estão em processo, e tem grupos no mesmo processo. Então, existem grupos de lugares, de pessoas ligadas a esse tipo de visões, tem espíritos que, para a questão de intimidação e de controle, usam formas físicas de assustar, como dragões, e existem também. E aí você tem também as séries elementais, que é um outro processo, não tem a ver com a questão da desarmonia. São seres da natureza, eles existem também, e as pessoas têm muito acesso fora do corpo, nas águas, nas seres da terra, as fadas e tal. Tudo isso está dentro do contexto, por isso que a gente se identifica, não é por acaso, não. Esses filmes, os autores recebem intuições, nós temos identificação porque isso realmente existe. De alguma forma, a gente se identifica. E para virar lenda e gerar uma história, às vezes acontece de alguém que teve um avistamento, tanto de OVNI, ou quanto de fantasma, ou quanto de... Isso é porque houve uma brecha, né, entre as dimensões? Os OVNIs, eles são seres super inteligentes, diferente desse todo o processo que eu falei, não que esses não sejam, mas normalmente não estão ligados ao planeta Terra. Eles têm um conhecimento incrível. Então, a maioria dos avistamentos são feitos no astral.
ou no plano espiritual, né? Mas alguns eles conseguem densificar conhecimento através de conhecimento e aparecer no físico por sentir, eles às vezes precisam. Então isso não está nem no campo da lenda mesmo, eles existem mesmo. Assim mesmo. Assim, não que os outros também não, mas esses são mais, eles estão em outro nível, assim, digamos. Eles são mais físicos, eles estão mais presentes aqui do que, por exemplo, um dragão. Sim, eles aparecem mais fisicamente. Mas, por exemplo, o cara que deu origem à lenda do dragão deve ter sido um cara que um dia, voltando lá de uma caminhada com as suas ovelhas, disse, cara, apareceu um lagarto voando que soltava fogo. Isso é uma brecha entre as dimensões, e aí ele viu? Não sei dizer se misturou em algum momento, né? Que pensaria que eles, uma vez que vivesse na parte física, eles já agiriam assim. Provavelmente ele teve algum sonho, ou uma projeção inconsciente ou semiconsciente, trouxe essa visão para cá, e aí vem todo o processo mitológico, que aí vem a questão de ele precisar escrever um livro e dizer que esse dragão estava voando e atacando e tal. E quantos de nós não sonhamos, às vezes, com invasões de ET? Ou com finais do mundo, bombas explodindo, ou seres mitológicos e tal. Então, também está dentro do contexto da forma como o autor enxerga, e aí ele cria o romance, né? Mas dentro da realidade. Mas o ET está no nosso plano, no mesmo plano. Também. Eles também vêm para cá. Tem no nosso plano e tem em outros. Principalmente em outros. Principalmente fora daqui. Fora do corpo, o contato com ele. Quem sai do corpo sempre tem contato com extraterrestre.